A noite cobriu São Paulo como um manto pesado, as luzes de neon da cidade tremulando ao longe. Dentro do estacionamento subterrâneo da Torre Horizonte, um silêncio denso e opressor pairava no ar, quebrado apenas pelo clique dos saltos de Olívia Nunes. Ela tinha 30 anos, estava grávida de 5 meses e era a CEO mais jovem na história do Grupo Lumina. Seu cupê de luxo brilhava sob as luzes fluorescentes, polido com perfeição, mas esperando para traí-la. Sem que Olívia soubesse, poucas horas antes, seu marido, Marcos Torres, havia estado naquele exato local. As mãos dele tremiam enquanto se curvava perto do carro dela, um alicate de corte reluzindo sob a luz fraca. Luísa Vilar, sua amante, havia sussurrado o veneno em seu ouvido. Se ela desaparecer, tudo será seu. O ciúme de Marcos pelo poder, pela riqueza e pela influência de Olívia finalmente havia explodido. Naquela noite, ele cortou os freios. Agora, Olívia entrava no banco do motorista, a mão afagando suavemente sua barriga. "Não se preocupe, meu pequeno", ela murmurou, sorrindo para a vida minúscula que carregava dentro de si. Ela ligou o motor, sem saber que sua viagem para casa se tornaria uma armadilha mortal. As estradas nos arredores de São Paulo estavam escorregadias devido a uma garoa inesperada. Olívia dirigia com cuidado, cantarolando junto com o rádio. Ela pensou em seu pai, Hélio, esperando por ela em sua casa modesta no subúrbio, e em como ele ficaria feliz em jantar com ela. Ela pensou em Maria, sua irmã mais nova, que acabara de mandar uma mensagem de texto. "Traga a sobremesa, mana." Os lábios de Olívia se curvaram em um sorriso suave. Por um momento, a vida parecia terna e segura. Então, em uma estrada sinuosa perto dos arredas, algo mudou. Ela pisou no freio quando um semáforo vermelho piscou à frente. Nada. O pedal bateu no chão, inútil. O pânico disparou por suas veias. "Não, não, não!" Ela gritou, apertando o volante. Seu cupê ganhava velocidade, os pneus cantando no asfalto molhado. Ela tentou o freio de mão. Nada. O carro descia a ladeira, as luzes da cidade encolhendo em seu retrovisor. Buzinas soavam de outros veículos, desviando para não atingi-la. O coração de Olívia batia de terror, uma mão cobrindo instintivamente a barriga. "Por favor, meu bebê não. Bebê." O guarda-corpo apareceu rápido demais. O metal gritou quando o carro o atravessou. Por uma fração de segundo, o tempo congelou. Olívia viu as luzes cintilantes de São Paulo lá embaixo, a vasta escuridão esperando para engoli-la inteira. Então, a gravidade a reivindicou. O cupê despencou pelo penhasco, capotando, vidros estilhaçando, faíscas voando. Dentro dos destroços, os airbags inflaram com força brutal. O corpo de Olívia foi atirado para a frente, a cabeça batendo no volante. Sangue manchou seu rosto. O aplicativo de monitoramento no seu celular, que rastreava os batimentos cardíacos do seu bebê, escorregou do seu bolso, a tela piscando antes de escurecer. O carro retorcido parou na metade da encosta, fumaça saindo do capô. Os olhos de Olívia tremeluziram, sua respiração superficial. Ela sussurrou fracamente: "Pai, Maria", antes de perder a consciência. Naquele momento, faróis cortaram a neblina. Um SUV preto parou com um guincho. De dentro dele, emergiu um homem alto, de casaco escuro, Ricardo Aguiar, um investidor bilionário voltando de uma reunião de negócios tardia. Ele avistou os destroços, os olhos arregalados. Sem hesitar, ele correu para o aterro, abrindo a porta retorcida. "Fique comigo, por favor", Ricardo gritou, pegando o corpo quebrado de Olívia em seus braços. Seu pulso estava sumindo rápido. Ele olhou para o céu sem estrelas, a voz rouca de urgência. "Não ouse morrer para mim."
Seu destino estava por um fio, e Marcos acreditava que seu plano havia funcionado. Apenas 24 horas antes do acidente, a sala de reuniões da Torre Horizonte brilhava com paredes de vidro polido e uma vista panorâmica do centro de São Paulo. Olívia Nunes estava sentada na cabeceira da longa mesa de mogno, seu terno preto sob medida ajustado ao seu corpo, embora a suave curva de sua gravidez estivesse visível por baixo. Mesmo em sua condição delicada, ela irradiava autoridade. Seus funcionários a admiravam. Os investidores confiavam nela. Para eles, ela não era apenas a CEO mais jovem do Grupo Lumina. Ela era o coração da empresa. Mas sentado a 2 cadeiras de distância estava seu marido, Marcos Torres. Oficialmente, ele era o diretor de operações da Lumina, um cargo que Olívia havia lhe concedido quando se casaram. No papel, ele parecia competente. Na realidade, ele ressentia cada momento em que trabalhava sob a sombra dela. Cada reunião o lembrava de que ele vivia à sombra de sua esposa. Olívia tamborilou a caneta e se dirigiu à equipe, sua voz calma, mas firme. A partir do próximo trimestre, vamos reestruturar os contratos com fornecedores. Há muito vazamento. Precisamos de transparência. Os executivos concordaram com a cabeça. Graziela Pires, a melhor amiga de Olívia e chefe de RH, lhe deu um sorriso orgulhoso. Jogada brilhante, Olívia. Você está sempre 3 passos à frente. Mas a mandíbula de Marcos se apertou. Ele rabiscou em seu caderno, escondendo seu desprezo. Seu ego masculino gritava ao ver sua esposa comandando a sala. Quando a reunião terminou, Olívia colocou uma mão gentil no braço dele. Marcos, você fez um ótimo trabalho com a logística. Vamos revisar os relatórios juntos hoje à noite. Suas palavras foram gentis e sinceras, mas, em vez de orgulho, Marcos sentiu apenas humilhação. Para ele, o gesto dela não era apoio, era pena. Mais tarde naquela noite, Olívia voltou para sua cobertura, tirando os saltos com um suspiro cansado. Ela trocou para um vestido de malha macio, a mão instintivamente repousando sobre a barriga enquanto caminhava para a cozinha. Seu pai, Hélio, ligou de sua casa no subúrbio. Minha filha, você vem amanhã? Vou fazer a sua sopa favorita. Maria também está esperando. A voz de Olívia suavizou. Sim, pai, estarei aí. Não se esforce demais. Para ela, a família era tudo. Mas enquanto Olívia valorizava os laços familiares, Marcos encontrava consolo em outro lugar. Em um lounge com luz baixa do outro lado da cidade, Luísa Vilar se inclinou para perto dele, seus lábios vermelhos curvando-se em um sorriso astuto. Ela não te vê como seu igual, Marcos. Nunca verá. Você sempre será o homem na sombra dela. Os punhos de Marcos se cerraram em torno de seu copo. Estou cansado disso. Ela controla tudo, a empresa, o dinheiro, até mesmo a mim, Luísa sussurrou. Sua voz era como veneno. Então pegue o que deveria ser seu. Se Olívia se fosse, pense no poder, na riqueza, na liberdade. Poderíamos governar esta cidade juntos. Marcos engoliu em seco. Ele desviou o olhar, dividido entre o medo e a tentação. Luísa deslizou a mão pela dele. Tudo o que é preciso é uma noite, um plano. Ela nunca saberá o que a atingiu. De volta à cobertura, Olívia estava na varanda, contemplando as luzes da cidade. Ela sussurrou para seu filho ainda não nascido. Você é a razão pela qual continuo lutando. Você crescerá sabendo o que é o amor. Mas do outro lado da cidade, seu marido se inclinou e beijou sua amante, o coração dele batendo com uma determinação perigosa. E com aquele beijo, o destino de Olívia já havia começado a se desenrolar. No dia seguinte, Olívia se moveu pelos corredores agitados do Grupo Lumina com uma graça serena. Os funcionários a cumprimentavam com respeito, curvando a cabeça enquanto ela passava.
Ela se portava com a dignidade de uma líder que havia construído tudo através de disciplina e visão. Mas no canto do café do lobby, uma cena diferente se desenrolava. Marcos estava sentado com Luísa em uma cabine isolada, seu paletó de terno casualmente jogado sobre a cadeira, a gravata afrouxada. Luísa, em um vestido preto elegante, parecia a tentação em pessoa. Seus olhos brilhavam com ambição enquanto ela mexia lentamente seu café. "Por que você a deixa te controlar assim?" Luísa perguntou, o tom pingando escárnio. "Cada decisão, cada centavo, você é apenas a sombra dela." Marcos cerrou a mandíbula, inclinando-se para a frente. "Você acha que eu não sei disso? Ela construiu este império e eu sou o cara que busca relatórios como um maldito assistente. Ela me trata como se eu devesse ser grato." Luísa sorriu. "Você deveria estar liderando, não se curvando. Um homem como você merece governar. Mas, enquanto ela estiver respirando, isso não vai acontecer." Os olhos de Marcos se moveram nervosamente. "Cuidado, Luísa. As pessoas podem ouvir." Luísa se inclinou mais perto, sua voz um sussurro. "Então ouça com atenção. Você não precisa ficar em segundo lugar para ninguém. Se Olivia se fosse, os bens dela, a empresa, o poder, tudo seria seu. E nós? Finalmente seríamos livres." Marcos se recostou, sua respiração irregular. A ideia era monstruosa, mas acendeu algo sombrio dentro dele. Ele imaginou o conselho olhando para ele com respeito. Imaginou a riqueza. Imaginou não ter mais que passar noites se explicando para uma mulher que o ofuscava a cada momento. Naquele mesmo instante, lá em cima, em seu escritório, Olivia sorria calorosamente enquanto Graciela entrava com uma pilha de arquivos de RH. "Aqui está o relatório que você pediu", Graciela disse, colocando as pastas na mesa. "A propósito, Maria me mandou uma mensagem. Ela está animada para te ver hoje à noite." Olivia riu gentilmente. "Minha irmã não consegue guardar um segredo. Ela está planejando algo com o pai." "Eu sei." Sua mão se moveu para a barriga. "Mal posso esperar para que este pequeno conheça toda a família." O contraste era doloroso. O mundo de amor e confiança de Olivia contra a crescente fome e engano de Marcos. Naquela noite, Marcos e Luísa se encontraram novamente em um bar no terraço, com vista para o horizonte cintilante. Taças de champanhe tilintaram enquanto Luísa se inclinava para perto. "Não precisa ser bagunçado", ela sussurrou. "Acidentes acontecem todos os dias. Uma falha nos freios, uma perda trágica. Todos sentirão pena de você. Na empresa, naturalmente cairá em suas mãos." A garganta de Marcos se apertou. Ele bebeu para disfarçar seu desconforto. A ideia de matar sua esposa grávida revirava seu estômago. No entanto, as palavras de Luísa eram inebriantes. A mão dela traçou o braço dele, sua voz um feitiço. "Pense no futuro, Marcos. Nosso futuro." Abaixo deles, carros passavam pela rodovia, pequenos pontos de luz movendo-se em padrões. Marcos olhava para baixo, sua mente girando. Poderia ser tão simples assim? Luísa pressionou os lábios em sua orelha, selando o veneno. Uma noite, uma viagem de carro, e ela se foi. A mão de Marcos tremeu enquanto ele colocava o copo na mesa. Seu silêncio foi toda a resposta que Luísa precisava. E assim, a semente da traição foi plantada, esperando para crescer em algo mortal. O sol mergulhou abaixo do horizonte de São Paulo, pintando a cidade em tons de ouro e violeta. Olivia estava em seu escritório na cobertura, assinando o último dos relatórios trimestrais. Ela parecia cansada, mas realizada, uma mão repousando gentilmente sobre o estômago, como se para extrair força do minúsculo batimento cardíaco dentro dela. Do lado de fora de suas paredes de vidro, a cidade zumbia com vida.
inconsciente da tempestade que se formava silenciosamente em sua própria casa, em um loft tranquilo no centro da cidade, Marcos estava sentado na beira de um sofá, os ombros tensos, os olhos injetados de sangue. Luísa andava pela sala como um gato, seus saltos clicando bruscamente no chão de madeira. Ela o vinha alimentando com veneno há semanas, mas naquela noite seu tom carregava uma urgência mortal. Marcos, ela disse bruscamente, parando para encará-lo. Você não pode continuar protelando isso. Cada dia que ela respira, você vive como a sombra dela. Você quer morrer como um ninguém? Marcos esfregou as têmporas. Ela é minha esposa, Luísa, a mãe do meu filho. Você tem alguma ideia do que está me pedindo para fazer? A risada de Luísa foi fria. Seu filho? Não se iluda. Esse bebê não vai te salvar. Olivia só te vê como um acessório, um marido troféu. Ela controla tudo, a empresa, o dinheiro, até mesmo o seu futuro. Com ela fora, você herdaria tudo. Não é isso que você sempre quis? O peito de Marcos subiu e desceu pesadamente. Sua mente passou por imagens. A sala de reuniões onde Olivia comandava com respeito, os olhares de admiração que ela recebia, seu sogro elogiando o sucesso dela enquanto mal o reconhecia. Seu orgulho queimou, arranhando suas entranhas. Luísa se inclinou, colocando as mãos nos joelhos dele, forçando-o a encontrar seus olhos. Sua voz se suavizou em um sussurro perigoso. Não precisa ser sangrento, apenas uma falha mecânica, um acidente trágico. Todos sentirão pena do pobre viúvo, e eu estarei bem aqui com você. O perfume dela o envolveu, inebriante, puxando-o mais fundo para o abismo. Marcos engoliu em seco, as mãos tremendo. E se eles suspeitarem? Luísa sorriu. Não haverá nada para suspeitar. Carros quebram o tempo todo, uma linha de freio deslizada, uma inspeção perdida. Quando eles chamarem de acidente, você já terá tudo. O silêncio pesava no loft. O peso das palavras dela pressionava o peito de Marcos. Ele se levantou do sofá, caminhando até a janela. A cidade brilhava lá embaixo, mas tudo o que ele conseguia ver era a jaula que havia construído para si mesmo, vivendo à sombra de Olivia, nunca o suficiente, nunca igual. Ele se virou, o rosto pálido, mas decidido. O que você quer que eu faça? Os lábios de Luísa se curvaram em um sorriso satisfeito. Amanhã à noite, ela vai visitar o pai, não vai? Corte os freios antes que ela saia. O carro fará o resto. O fôlego de Marcos se prendeu, suas mãos cerradas em punhos, enquanto ele sussurrava, quase para si mesmo. Amanhã à noite. Luísa envolveu os braços em seu pescoço, pressionando os lábios contra sua orelha. Nossa liberdade começa com o fim dela. Marcos fechou os olhos, uma tempestade furiosa dentro dele. Mas quando os abriu novamente, os últimos vestígios de hesitação haviam sumido. E com essa decisão, a armadilha para Olivia foi finalmente posta em movimento. O estacionamento subterrâneo da Torre Horizonte estava silencioso naquela noite. O tipo de silêncio que carregava um peso perturbador. As luzes fluorescentes piscavam ocasionalmente, projetando sombras sinistras nas fileiras de carros caros. Entre eles, o cupê prateado de Olivia brilhava, um símbolo de seu sucesso, sua independência, seu lugar como uma das CEOs mais jovens da cidade. Marcos Torres estava perto do veículo, seu coração batendo tão forte que podia ouvi-lo ecoar em seus ouvidos. Em sua mão enluvada havia um alicate de corte pesado, suas garras de aço captando a luz fraca. Sua respiração estava irregular, ofegante, enquanto o suor escorria pela nuca. Ele olhou ao redor do estacionamento, mas não havia ninguém. Apenas o zumbido fraco dos geradores do prédio lhe fazia companhia. As palavras de Luísa ecoavam em sua mente, se enrolando mais apertado nele como correntes.
Amanhã à noite, corte os freios. Ela nunca verá o que a atingiu. Marcos se ajoelhou ao lado do cupê, suas mãos tremendo enquanto ele abria o painel debaixo do carro. Ele sabia o suficiente sobre carros para fazer o que precisava ser feito. Seu pai havia sido um mecânico uma vez. Ele havia mostrado a Marcos o básico quando menino. Agora, essas memórias estavam sendo torcidas em ferramentas para o assassinato. O metal guinchou sob pressão enquanto Marcos cortava a linha de freio. Uma única gota de fluido vazou, depois outra. Ele olhou para ela, horrorizado, mas incapaz de parar. Sua visão embaçou quando a imagem do rosto de Olivia passou por sua mente. O sorriso caloroso dela, a maneira como ela repousava a mão na barriga grávida, a suavidade em sua voz quando ela lhe disse que acreditava nele. Sua firmeza vacilou. Por um segundo frágil, ele quase deixou o alicate cair e correu. Mas então, o rosto de Luísa surgiu em seus pensamentos, os olhos dela afiados, sua voz venenosa. Você quer morrer como um ninguém ou viver como um rei? Marcos se forçou a terminar o trabalho. Ele cortou mais fundo, rompendo a linha completamente. O silvo do fluido escapando encheu o ar, depois o silêncio novamente. Sua respiração ficou pesada, quase animalesca, enquanto ele enxugava o suor da testa. Ele se levantou, olhando para o carro, para a máquina brilhante que em breve se tornaria o caixão de sua esposa. Seu estômago se revirou violentamente, a bile subindo por sua garganta. Ele cambaleou um passo para trás, agarrando o peito. Deus me perdoe. Ele sussurrou para o estacionamento vazio, mas o perdão nunca respondeu. Naquele exato momento, o elevador fez um barulho. O coração de Marcos quase parou. Ele virou a cabeça em direção ao som. Um segurança saiu, bocejando, uma lanterna pendurada em seu cinto. Marcos rapidamente enfiou o alicate em sua jaqueta e forçou um sorriso casual. Trabalhando até tarde, Sr. Torres? O segurança perguntou, mal olhando para ele. Marcos acenou com a cabeça rigidamente. Sim, só verificando algo no carro da minha esposa. O segurança deu de ombros desinteressado e caminhou na direção oposta. Marcos exalou de forma trêmula, os joelhos fracos, as palmas das mãos suadas. Aquele quase incidente apenas martelou a realidade. Não havia mais volta. Ele colocou a mão no capô do cupê de Olivia uma última vez, seus olhos escuros com culpa e ganância. Então ele sussurrou: amanhã tudo acaba. E enquanto ele se afastava, o carro esperava silenciosamente, seu destino e o de Olivia selados pelo corte que ele acabara de fazer. O sol da manhã entrava pelas paredes de vidro da cobertura de Olivia Nunes, lançando um brilho dourado pela sala de estar. Olivia estava perto da janela, bebendo chá quente, a mão repousando gentilmente sobre sua barriga grávida. Ela sorriu levemente ao ler uma mensagem de seu pai. O jantar está pronto para hoje à noite. Não se esqueça da sobremesa. Maria mal pode esperar para te ver. Seu coração se aqueceu. A família era seu porto seguro, sua razão para continuar lutando através de infinitas reuniões de conselho, batalhas corporativas e noites longas. Hoje à noite será pacífico, ela pensou. Hoje à noite será simples. Ela vestiu um vestido creme e um casaco sob medida, o cabelo preso de forma elegante. Ela parecia a CEO equilibrada em todos os detalhes, mas por dentro sentia-se como uma filha ansiosa para ver o pai e uma irmã animada para rir com Maria. Enquanto ela juntava suas coisas, não notou a leve mancha de óleo perto de seu carro no estacionamento subterrâneo, um lembrete silencioso da sabotagem, esperando para se revelar. Enquanto isso, Marcos estava em sua mesa de escritório, na Torre Horizonte, fingindo trabalhar. Seus olhos piscavam para o telefone a cada poucos minutos, os nervos corroendo-o. Luísa havia mandado uma mensagem mais cedo. É hoje. A noite muda tudo. Ele cerrou os punhos, tentando acalmar suas mãos trêmulas. Ele tinha feito.
Ele tinha cortado os freios. Agora tudo o que tinha a fazer era esperar. Mas em vez de alívio, um pavor corrosivo se instalou em seu estômago, arranhando-o como um animal selvagem. Olivia chegou ao estacionamento e sorriu levemente para seu reflexo na porta brilhante do cupê. Ela abriu a porta do motorista, acomodando-se no banco com um suspiro de satisfação. Colocando o cinto de segurança, ela sussurrou suavemente para seu filho, ainda não nascido. Vamos ver o vovô. Você vai amá-lo. O motor rugiu para a vida, suave como sempre. Ela tirou o carro do estacionamento, entrando na estrada principal. A cidade estava viva com o tráfego do fim da tarde, mas Olivia permaneceu calma, tecendo graciosamente entre as faixas. Na metade do caminho para a casa de seu pai, a estrada começou a subir. A via se estreitou, torcendo para o lado da colina. As nuvens se acumularam, escurecendo o sol, e uma garoa começou a deixar o asfalto escorregadio. Olivia segurou o volante com firmeza, sua concentração se aguçando. Então aconteceu. Ela pisou no freio ao se aproximar de um semáforo vermelho na inclinação. Nada. O pedal afundou até o chão. Seu fôlego se prendeu. Ela pisou mais forte. Ainda nada. O pânico explodiu em seu peito. Não, não, por favor, agora não! Ela gritou, suas mãos tremendo no volante. O carro acelerou ladeira abaixo, os pneus cantando no asfalto molhado. Buzinas soavam de carros que passavam. Olivia puxou o freio de mão, mas ele falhou, inútil contra a linha rompida. O cupê avançava, imparável. O coração dela batia forte, uma mão agarrando instintivamente a barriga. Segura firme, bebê. Por favor, segura firme. As lágrimas embaçaram sua visão, enquanto o mundo ao seu redor se tornava um borrão de faróis e buzinas estridentes. No seu escritório, o telefone de Marcos vibrou com um alerta de notícias. Acidente de carro relatado na rodovia dos imigrantes. Ele congelou, olhando para as palavras, sua respiração superficial. A voz de Luísa ecoou em sua mente. É hoje. A noite muda tudo. E enquanto o carro de Olivia corria fora de controle, em direção à curva acentuada à frente, o destino estava prestes a dar seu golpe brutal. O cupê desceu a inclinação molhada como uma bala, seus faróis cortando a neblina. Os nós dos dedos de Olivia ficaram brancos enquanto ela segurava o volante, o coração batendo forte em seu peito. Cada nervo em seu corpo gritava por sobrevivência. Ela pisou no pedal do freio novamente. Ainda nada. O carro não diminuía a velocidade. Meu Deus, por favor! Ela chorou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sua mente passou por imagens de seu pai, esperando com a sopa na mesa, de Maria rindo, do pequeno batimento cardíaco de seu filho, ainda não nascido. O medo arranhou sua garganta, mas o instinto assumiu o controle. Ela desviou bruscamente, evitando um caminhão que buzinou furiosamente. O cupê derrapou, água espirrando dos pneus. Olivia tentou a buzina, esperando que alguém, qualquer um, pudesse ajudar. Mas seus gritos foram abafados pelo rugido de seu carro moribundo. As luzes da cidade ficaram distantes atrás dela, enquanto a estrada se estreitava em uma curva íngreme no penhasco. Dentro da torre lúmina, Marcos andava de um lado para o outro em seu escritório. Suas mãos tremiam enquanto ele checava o telefone novamente. Um novo alerta. Acidente grave na rodovia dos imigrantes. Veículo suspeito de ter perdido o controle. Seu estômago se revirou violentamente. Ele queria isso, não queria? Era o que ele e Luísa tinham planejado. Então, por que seu peito parecia estar desmoronando? Enquanto isso, Luísa estava em seu apartamento bebendo vinho. Ela também leu o alerta, seus lábios se curvando em um sorriso. Está feito, ela sussurrou para si mesma, seus olhos brilhando com triunfo. De volta à rodovia,
O cupê de Olivia se dirigia para o guarda-corpo. O som era ensurdecedor. O metal guinchava contra o metal, enquanto o carro esmagava a barreira. Por uma fração de segundo, ela viu a queda infinita lá embaixo. Escuridão, rochas, nada. Seu grito ecoou na noite. O veículo despencou pelo penhasco, capotando violentamente. O vidro se estilhaçou, cacos cortando seus braços. O airbag explodiu com força brutal, batendo em seu peito e abdômen. A cabeça de Olivia chicoteou para a frente, sangue manchando seu rosto. Ela agarrou sua barriga desesperadamente. Meu bebê, por favor, meu bebê não. O mundo girou. Um turbilhão de faíscas, fogo e metal esmagado. Finalmente, o cupê bateu contra uma encosta rochosa, capotando antes de parar em um retorcido e fumegante silêncio. O silêncio caiu, quebrado apenas pelo silvo do motor retorcido. A respiração de Olivia estava superficial, ofegante. Seus olhos se abriram, embaçados por lágrimas e sangue. Ela tentou se mover, mas a dor rasgou seu corpo. Ela olhou para baixo, mãos trêmulas alcançando seu estômago. Nenhum movimento, nenhuma agitação. Um silêncio arrepiante substituiu o ritmo que ela havia carregado dentro de si por meses. Seus lábios se separaram em agonia. Não, por favor, não tirem meu bebê. Em algum lugar lá em cima, faróis apareceram através da neblina. Um SUV preto elegante diminuiu a velocidade perto do guarda-corpo quebrado. Um homem saiu, alto, com ombros largos, vestido com um casaco escuro. Ricardo Aguiar, investidor bilionário, havia parado no caminho de volta de uma reunião noturna. Ele viu os destroços lá embaixo. Seus olhos se arregalaram e, sem hesitar, ele correu para o aterro, escorregando em pedras molhadas. Ele abriu a porta retorcida do carro, tossindo com a fumaça. "Fique comigo", ele gritou, sua voz rouca. Ele desamarrou o corpo mole de Olivia, aninhando-a contra o peito. Seu pulso estava fraco, quase inexistente. O sangue dela manchou sua camisa, as lágrimas dela manchando sua gola. Ricardo olhou para o céu sem estrelas, sua voz trêmula. "Não ouse morrer para mim. Não esta noite, não assim." E enquanto o trovão rolava lá em cima, a vida de Olivia pendia pelo fio mais fino, enquanto Marcos acreditava que seu plano mortal havia sido bem-sucedido. As luzes do hospital eram ofuscantes, frias e implacáveis. As sirenes haviam uivado por todo o caminho do penhasco até o Hospital Santa Catarina. Mas agora o silêncio pesava nos ouvidos de Ricardo Aguiar, enquanto ele corria ao lado da maca. O corpo de Olivia Nunes estava mole, sua pele pálida, sangue manchando sua testa. Mulher de 30 anos, grávida de 5 meses, trauma grave, possível sangramento interno, gritou um paramédico enquanto eles irrompiam pelas portas da sala de emergência. O peito de Ricardo arfava, seus olhos grudados no rosto de Olivia. Ele havia visto inúmeros negócios desmoronarem, fortunas perdidas em segundos, mas nada jamais havia parecido tão desesperador. Ela não é apenas mais uma paciente. Ele sussurrou ferozmente para a equipe, sua voz falhando. "Salvem-na, façam o que for preciso." A doutora Carla, uma cirurgiã de trauma experiente, encontrou seus olhos. "Faremos tudo o que pudermos, mas você precisa ficar do lado de fora." Ricardo congelou nas portas de vai e vem enquanto a maca desaparecia. Ele pressionou uma mão trêmula contra a testa, sua camisa ainda encharcada com o sangue de Olivia. Seu coração batia forte. Ele mal a conhecia, mas naquele momento, salvá-la parecia ser a única coisa que importava. Dentro da sala de cirurgia, o caos explodiu. Enfermeiros corriam com soros, máquinas apitavam freneticamente e a doutora Carla dava ordens. "Estamos perdendo a pressão dela. Preparem o sangue agora."
e verifiquem os batimentos cardíacos fetais. Uma jovem enfermeira colocou o ultrassom suavemente no abdômen de Olivia. A sala mergulhou em um silêncio insuportável. Segundos se arrastaram como horas. Então, nada. Nenhuma agitação. Nenhum ritmo. Apenas uma tela plana e vazia. A voz da enfermeira falhou. Doutora, o bebê se foi. A doutora Carla fechou os olhos por um momento, depois se forçou a seguir em frente. Foquem na mãe. Não podemos perdê-la também. Lá fora, Ricardo andava como um animal enjaulado. Cada grito de um monitor lá dentro apunhalava seu peito. Seus punhos se cerraram tão firmemente que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele odiava se sentir impotente. Bilionário ou não, todo o seu dinheiro, todo o seu poder não podiam controlar o que estava acontecendo atrás daquelas portas. Horas se passaram. Finalmente a doutora Carla emergiu, abaixando a máscara. Sua expressão era grave. Ela está estável, por enquanto, ela disse lentamente. Mas ela perdeu o bebê. Sinto muito. As palavras atingiram Ricardo como um golpe físico. Ele olhou para as portas da UTI onde Olivia estava inconsciente. Ele imaginou a dor que ela sentiria quando acordasse. A devastação de saber que seu filho se foi. Posso vê-la? Ricardo perguntou suavemente. A doutora Carla assentiu, brevemente. Ricardo entrou na sala escura, seus passos pesados. Olivia estava imóvel, tubos conectados, máquinas apitando constantemente. Seu rosto estava machucado, seus lábios secos, mas ela estava viva. Ele puxou uma cadeira para a beira da cama e se sentou, pegando a mão fria dela na sua. Você está segura agora? Ele sussurrou, sua voz trêmula. Não vou deixar ninguém te machucar novamente. Pela primeira vez em sua vida, Ricardo não estava pensando em salas de reuniões ou contratos. Ele estava pensando em uma mulher quebrada que ele mal conhecia. Uma mulher que havia sido traída pela pessoa mais próxima a ela. De repente, Olivia se mexeu, seus lábios se separando como se ela estivesse lutando para falar. Suas pálpebras tremeluziram, pesadas, oprimidas pela dor. Ricardo se inclinou mais perto, seu coração batendo forte. Olivia, você consegue me ouvir? Os lábios dela tremeram. Uma única palavra escapou em um sussurro quebrado. Bebê. Antes que seus monitores começassem a apitar loucamente. E naquele instante aterrorizante, a luta pela vida de Olivia estava longe de terminar. A chuva caía incessantemente sobre São Paulo no fim de semana seguinte, como se os céus estivessem de luto. Guarda-chuvas pretos salpicavam os terrenos do cemitério onde um memorial tranquilo havia sido arranjado para Olivia Nunes. Amigos, colegas e familiares se reuniram em silêncio sombrio, seus rostos marcados pela dor. Uma grande fotografia de Olivia, sorrindo em seu característico blazer branco, estava no centro da cerimônia. Lírios brancos emolduravam a imagem, sua fragrância forte no ar úmido. Mas não havia caixão, nem corpo, apenas cinzas de flores e perguntas sem resposta. Seu pai, Hélio, estava na frente, as mãos tremendo enquanto ele agarrava o ombro de Maria. Seus olhos estavam inchados, sua voz rouca. Minha filha deu a vida por seu trabalho, por sua família, por seu filho, e agora ambos se foram. Ele parou, engasgando com as palavras. Mas nós lembraremos da luz dela. Maria soluçou incontrolavelmente, enterrando o rosto contra o peito do pai. Ela havia implorado para ver o corpo de Olivia, para abraçá-la uma última vez, mas Marcos havia insistido que não restara nada após o acidente. Ele disse que o carro havia explodido, que identificar os restos era impossível. Sua explicação silenciou as perguntas, mas o desconforto persistiu na multidão.
Marcos, vestido em um terno preto perfeitamente ajustado, estava rigidamente ao lado de um ato de luto. Seu rosto era uma máscara de tristeza, mas seus olhos não demonstravam lágrimas. Do canto do cemitério, Luísa observava sob seu guarda-chuva, seus lábios vermelhos curvados em um sorriso fraco e secreto. Graziela Pires, a amiga mais próxima de Olívia, se aproximou de Marcos com olhos estreitos. Por que tão cedo? Não deveríamos esperar por uma confirmação oficial? Marcos abaixou o olhar, fingindo dor. O investigador disse que o acidente foi catastrófico. Não há chance de ela ter sobrevivido. Eu só queria um encerramento. Graziela o estudou, a suspeita crescendo, mas ela não insistiu. Em vez disso, ela abraçou Maria, sussurrando: "Eu vou cuidar de você." Enquanto a cerimônia continuava, sussurros se espalhavam entre os enlutados. Alguns sentiam que o memorial foi apressado, outros questionavam a falta de uma investigação adequada. Ainda assim, Marcos desempenhou seu papel de forma convincente, apertando as mãos, recebendo condolências, curvando a cabeça com falsa humildade. No entanto, por dentro, seu coração batia por uma razão diferente. Ele não estava de luto, ele estava calculando. Cada aceno educado, cada mão que ele apertava, o levava para mais perto da riqueza e do poder que Luísa havia prometido. Logo a empresa seria dele. Logo tudo o que Olívia havia construído cairia em suas mãos. Mas em um canto tranquilo do Hospital Santa Catarina, longe dos enlutados, Olívia Nunes ainda respirava. Seu corpo estava frágil na UTI, ligado a máquinas. Ricardo Aguiar estava fielmente ao seu lado, seus ombros largos curvados, sua mão envolta na dela. Ele não a havia deixado desde a cirurgia. "Ela não sabe", Ricardo sussurrou para a doutora Carla, que estava na porta. "Ela não sabe sobre o bebê dela ou sobre o funeral que estão fazendo agora." A doutora Carla suspirou pesadamente. "Quando ela acordar, a verdade a esmagará, mas ela é forte. Se alguém pode sobreviver a isso, é ela." Ricardo olhou para o rosto de Olívia, machucado, mas sereno em seu sono, sua mandíbula se apertando com uma promessa silenciosa. "Então eu farei com que ela tenha um motivo para lutar. Ela não enfrentará isso sozinha." De volta ao cemitério, o padre encerrou o serviço com uma oração final. Que sua alma descanse em paz eterna. Marcos curvou a cabeça solenemente, mas no fundo, ele acreditava que havia vencido. O que ele não sabia era que a luta de Olívia e sua vingança estavam apenas começando. O bip constante das máquinas enchia a sala escura da UTI, o único lembrete de que Olívia Nunes ainda se agarrava à vida. Dias haviam se passado desde o acidente, e embora seu corpo permanecesse frágil, sua vontade não havia se rendido. Ataduras cobriam suas costelas e testa, linhas de soro se enroscavam em seus braços, e cada respiração soava como uma batalha frágil. Ricardo Aguiar estava sentado ao lado da cama, seu terno escuro amassado por noites sem dormir. Ele havia construído impérios, negociado acordos de bilhões de dólares e enfrentado rivais implacáveis, mas nada parecia tão crítico quanto vigiar a mulher frágil deitada à sua frente. Quando a doutora Carla entrou com o prontuário dela, Ricardo olhou para cima, seus olhos injetados de sangue. "Diga-me a verdade, ela vai conseguir?" A médica ajustou seus óculos, sua voz calma, mas ponderada. "A condição dela ainda é crítica, mas ela está estável por enquanto. O que ela mais precisa é de descanso e proteção." "Proteção?" Ricardo perguntou, franzindo a testa. "A doutora." Carla baixou a voz. "Senhor Aguiar, a falha nos freios não foi um acidente. Alguém queria que ela morresse. Se a notícia de que ela sobreviveu vazar, quem planejou isso pode tentar novamente." A mandíbula de Ricardo se apertou, seus olhos brilhando de fúria. Ele não precisava perguntar quem.
Ele já suspeitava. Então, o que você sugere? Manter a sobrevivência dela em segredo? A doutora Carla disse com firmeza. Apenas um punhado de pessoas pode saber. Sem registros públicos, sem nomes no registro do hospital. Para o mundo exterior, Olivia Nunes se foi. Ricardo se recostou em sua cadeira, seu olhar voltando para Olivia. Ela parecia tão frágil, mas ele sabia que por baixo dessa fragilidade havia uma lutadora. Ele estendeu a mão para a dela, sua voz firme. Então ela vai se curar em silêncio e quando for a hora certa, ela ressurgirá. Enquanto isso, na Torre Horizonte, Marcos estava diante do conselho de diretores. Sua gravata perfeitamente amarrada, sua expressão sombria. Quero agradecer a todos pelo apoio durante este momento devastador, ele disse, a voz pingando de falso luto. Olivia iria querer que o grupo Lumina continuasse prosperando. Com a confiança de vocês, garantirei que o legado dela viva. Alguns diretores assentiram, sua simpatia suavizando o ceticismo. Outros trocaram olhares cautelosos. Graziela Pires, sentada perto da ponta da mesa, observou Marcos atentamente. Algo sobre sua tristeza polida parecia ensaiado, vazio. Seu instinto sussurrava que a história de Olivia não havia terminado. De volta ao hospital, a noite havia caído. Ricardo estava sentado perto da janela, sua silhueta contornada pelo brilho das luzes da cidade. Ele havia cancelado reuniões, ignorado chamadas. Tudo podia esperar. Seus olhos permaneceram fixos em Olivia. Então, de repente, os dedos dela se moveram em sua mão. Ele se virou bruscamente, inclinando-se mais perto. As pálpebras de Olivia tremeluziram e, pela primeira vez desde o acidente, seus olhos se abriram. Eles estavam vidrados, desorientados, mas vivos. Calma, Ricardo murmurou, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Você está segura, não tente se mover. Os lábios dela se separaram, sua voz mal audível. O bebê? Ricardo congelou. Ele havia ensaiado esse momento em sua mente, mas ouvir a palavra o rasgou por dentro. Sua garganta se apertou. Ele não podia mentir, mas também não podia esmagá-la. A doutora Carla interveio rapidamente, sua voz baixa e compassiva. Olivia, você passou por algo terrível. O importante é que você está viva. Lágrimas encheram os olhos de Olivia enquanto ela virava o rosto. Sua mão tremia na de Ricardo, e naquele momento silencioso e quebrado, um fogo começou a se acender dentro dela. O fogo de uma mulher traída, pronta para ressurgir. Na manhã seguinte, Olivia acordou com um brilho suave, que filtrava pelas cortinas de seu quarto de hospital. Seu corpo doía, como se cada osso tivesse sido estilhaçado. Mas não era a dor física que a atormentava. Era o silêncio pesado em seu coração. Ricardo Aguiar estava sentado por perto, sua cadeira puxada para perto da cama dela. Seus olhos, marcados pela exaustão, suavizaram quando ela se mexeu. Você está acordada, ele disse gentilmente. Como está se sentindo? Olivia piscou lentamente, sua voz rouca. Vazia. Me sinto vazia. Ricardo hesitou, então estendeu a mão para a dela, firmando seu tom. Você sobreviveu a algo que ninguém pensou ser possível. Isso exige força. O olhar dela se moveu para a barriga, suas mãos trêmulas traçando o cobertor. Meu bebê, ela sussurrou. Onde está meu bebê? A sala parecia congelar. A garganta de Ricardo se apertou, mas ele não respondeu. Foi a doutora Carla quem entrou naquele momento, segurando o prontuário dela, sua expressão grave. Olivia, ela começou suavemente. Você sofreu um trauma grave durante o acidente. Fizemos tudo o que podíamos, mas o bebê não resistiu. As palavras a cortaram como uma faca. Lágrimas embaçaram sua visão, enquanto seu peito arfava. Não, por favor, você está mentindo.
Ela balançou a cabeça violentamente, a dor queimando em suas costelas. Meu bebê estava bem. Eu senti os chutes. Eu ouvi os batimentos cardíacos. Ele estava vivo. Ricardo apertou a mão dela mais forte, seus próprios olhos vidrados. Sinto muito. Eu queria poder mudar isso. Mas você ainda está aqui, Olivia, e isso importa. Você importa. Olivia soluçou, encolhendo-se, seu corpo inteiro tremendo. Eu prometi que o protegeria. Eu falhei. A voz de Ricardo se tornou firme. Você não falhou. Alguém falhou com você. As lágrimas dela diminuíram enquanto ela levantava os olhos para ele. O que você quer dizer? Ricardo hesitou, mas a doutora Carla assentiu levemente, encorajando a honestidade. O acidente não foi um acidente, Ricardo disse calmamente. Seus freios foram cortados. O fôlego de Olivia se prendeu. Ela olhou para ele incrédula. Cortados? Não, isso é impossível. Quem faria? Suas palavras se prenderam em sua garganta. Sua mente correndo de volta para a distância fria de Marcos, a maneira como ele havia se afastado nas últimas semanas, as mensagens de texto secretas, as ausências inexplicáveis. Não, ela sussurrou, seu rosto empalidecendo. Ele não. Ele é meu marido, o pai do meu bebê. A mandíbula de Ricardo se apertou, a raiva brilhando em seus olhos. Ele era o que mais tinha a ganhar. E a mulher que ele tem visto, Luísa Vilar, ela o estava pressionando. Eles queriam sua empresa, sua fortuna. O coração de Olivia se despedaçou novamente, desta vez com um tipo diferente de dor. A traição queimava mais forte que a tristeza. Ela havia dado tudo a Marcos, seu amor, sua confiança, sua lealdade, e ele havia respondido com assassinato. Suas lágrimas secaram em algo mais afiado, mais duro. Ela se sentou lentamente, apesar da dor, sua voz tremendo, mas resoluta. Ele matou nosso bebê. Ele tentou me matar. Ricardo se inclinou mais perto, sua voz baixa, mas firme. Então você deve decidir, Olivia. Você fica escondida ou você se levanta e luta? Ela olhou para ele, seus olhos vermelhos, mas ardendo com um novo fogo. Sua voz era fria, quase irreconhecível. Eu vou fazê-lo se arrepender do dia em que ele tocou na minha vida. E naquele momento, Olivia Nunes deixou de ser uma vítima. Ela começou sua transformação em uma mulher em busca de justiça. No luxuoso lounge do terraço do Hotel Palácio das Artes, risadas e taças tilintando ecoavam contra o céu noturno. A vista se estendia por todo o centro de São Paulo, luzes cintilando como diamantes. Deveria ter sido uma noite de luto, mas para Marcos Torres e Luísa Vilar, era uma noite de triunfo. Marcos estava recostado em uma cabine de veludo, com um copo de uísque na mão. Seu terno preto estava impecável, seu cabelo perfeitamente penteado, mas o brilho vazio em seus olhos traía sua verdadeira natureza. Do outro lado da mesa, Luísa brilhava em um vestido vermelho. Seus dedos adornados com anéis que ela não tinha o direito de usar. Seu sorriso, presunçoso e venenoso. Para nós, disse Luísa, levantando sua taça. Para a liberdade, para o poder, para tudo o que deveria ter sido nosso o tempo todo. Marcos sorriu, batendo seu copo no dela. Para um novo começo. Ele bebeu o uísque de um só gole, como se estivesse tentando afogar a culpa que arranhava sua consciência. Luísa se inclinou, sua voz um sussurro baixo. Não pareça tão sombrio. Você fez o que tinha que ser feito. Olivia se foi. O império dela logo estará sob seu nome e eu estarei ao seu lado. Marcos olhou ao redor nervosamente, baixando a voz. E se alguém começar a fazer perguntas? A polícia, a companhia de seguros. Luísa acenou com a mão com desdém. Não vão. Você mesmo disse. Ninguém pode provar nada. O carro foi destruído. O acidente foi trágico, mas crível.
Tudo o que você precisa fazer é bancar o viúvo em luto. Os lábios de Marcos se torceram em algo que era quase um sorriso, mas não alcançou seus olhos. Ele pensou no memorial, nas mãos trêmulas de Hélio, nos soluços de Maria. Por um breve segundo, ele sentiu algo. Vergonha, talvez. Mas então ele se lembrou do que o esperava. Dinheiro, controle, poder. Luísa colocou a mão na dele, apertando firmemente. Este é o nosso momento, Marcos. Não deixe a culpa arruinar isso. Ela se foi e não vai voltar. Do outro lado da cidade, na tranquilidade do Hospital Santa Catarina, Olívia se mexeu em sua cama. Seus olhos se abriram lentamente, seu rosto pálido, seu coração pesado de luto e traição. Ricardo estava sentado ao lado dela, lendo relatórios, mas ele imediatamente os deixou de lado quando notou o movimento dela. Você está acordada, ele disse suavemente. A voz de Olívia era frágil. Eles pensam que eu estou morta, não pensam? Ricardo assentiu. Sim, e é isso que a mantém segura por enquanto. A mandíbula dela se apertou, seu olhar endurecendo. Então deixe-os acreditar, mas quando eu ressurgir, eles se arrependerão de me subestimar. De volta ao terraço do Palácio das Artes, Luísa se inclinou sobre a mesa, beijando Marcos profundamente. Ele não resistiu. A música aumentou ao redor deles. As luzes da cidade brilhavam lá embaixo, e em sua arrogância, eles acreditavam que haviam vencido. Eles não notaram Graziela Pires no canto do lounge, sentada em silêncio com uma amiga. Ela congelou quando viu Marcos e Luísa juntos, a intimidade deles inegável. Seu estômago se revirou. Ela se lembrou das suspeitas de Olívia, de seu desconforto. Agora Graziela tinha uma prova. Sua mão se apertou em torno de seu telefone. Ela não podia confrontá-los ali, ainda não. Mas ela sabia de uma coisa com certeza. Olívia merecia a verdade. E enquanto Marcos e Luísa brindavam à vitória deles, a descoberta de Graziela colocou em movimento uma cadeia de eventos que destruiria a ilusão de controle deles. O zumbido suave das máquinas enchia o quarto de hospital, mas o olhar de Olívia Nunes não estava mais nublado por confusão. Seus olhos estavam mais afiados agora, embora carregassem o peso pesado do luto. Ela estava sentada, apoiada nos travesseiros, uma manta de seda cobrindo seu corpo frágil. Cada respiração ainda doía, mas o fogo em seu coração queimava mais forte que a dor. Ricardo Aguiar entrou silenciosamente, carregando uma bandeja com sopa e água. Seu terno caro parecia amarrotado, sua gravata afrouxada, uma visão incomum para o bilionário que estava sempre impecavelmente arrumado. Ele colocou a bandeja suavemente na mesa ao lado da cama dela. Você deveria comer, Ricardo disse suavemente. Você precisa de força se quiser se curar. Olívia olhou para ele, sua voz rouca. Força. Sinto que perdi tudo, meu bebê, minha vida, até minha dignidade. As pessoas mais próximas a mim me traíram. Ricardo se sentou, sua expressão calma, mas firme. Você não perdeu tudo. Você ainda está aqui. E enquanto você estiver respirando, você não perdeu sua chance de lutar. Os olhos dela se encheram de dor. Lutar? Contra quem? Meu próprio marido. Ricardo se inclinou para a frente, sua voz firme. Sim, Marcos queria você morta, e Luísa o ajudou. Você não precisa carregar isso sozinha, Olívia. Você me tem agora. Lágrimas encheram os olhos dela. Por quê? Por que você se importaria comigo? Você mal me conhecia antes disso. O olhar de Ricardo suavizou. Porque eu sei como é a traição. Anos atrás, minha mãe foi deixada destruída por um homem que deveria protegê-la. Eu jurei que nunca deixaria ninguém próximo a mim sofrer assim novamente. Quando eu a tirei daqueles destroços, eu vi uma mulher lutando por sua vida, por seu filho. Você merece alguém que lute por você também.
A garganta de Olívia se apertou. Ela virou o rosto, incapaz de impedir que as lágrimas caíssem. Eu nem sei como viver com essa dor. Eu falhei com meu bebê. Eu confiei no homem errado. Ricardo estendeu a mão, gentilmente virando o rosto dela de volta para ele. Sua voz era quieta, mas inflexível. Você não falhou. Ele falhou com você, e ele vai pagar por isso. Eu prometo a você, Olívia, Marcos e Luísa não vão vencer. Não enquanto eu estiver aqui. Suas palavras pairaram pesadamente no ar, firmes e inabaláveis. Pela primeira vez desde o acidente, Olívia sentiu algo diferente de luto. Era frágil, mas estava lá, esperança. Do outro lado da cidade, em uma cobertura muito menos acolhedora, Marcos e Luísa brindaram novamente, celebrando seu crescente controle. Mas o telefone de Marcos vibrou com um e-mail. A companhia de seguros havia solicitado uma investigação mais aprofundada antes de liberar os fundos. Seu sorriso vacilou. Luísa notou imediatamente. O que há de errado? Ela perguntou bruscamente. Eles estão atrasando o pagamento, Marcos murmurou. Eles querem mais provas. Os olhos de Luísa se estreitaram. Então é melhor você resolver isso. Não chegamos tão longe para deixar a papelada nos arruinar. De volta ao hospital, Ricardo gentilmente colocou a mão sobre a de Olívia. Seu toque era protetor, reconfortante. Descanse agora. Amanhã, planejamos. Você não os enfrentará sozinha. Olívia fechou os olhos, suas lágrimas secando em resolução. Ela sussurrou. Eu vou fazê-los pagar. E embora seu corpo estivesse fraco, seu espírito havia despertado. Uma tempestade estava vindo para Marcos e Luísa, e eles não tinham ideia de que já estava a caminho. Na manhã seguinte, os escritórios do Grupo Lumina fervilhavam de tensão. Funcionários se moviam silenciosamente pelos corredores, o ar pesado de desconforto. A morte de Olívia Nunes havia deixado um vazio que ninguém podia preencher. E embora Marcos Torres se apresentasse como o viúvo em luto que heroicamente assumiu a liderança, sussurros de dúvida ecoavam atrás das portas fechadas. Graziela Pires estava sentada em seu escritório com paredes de vidro, folheando documentos com os dedos inquietos. Ela era a amiga mais próxima de Olívia há anos, sua confidente, sua aliada. Nada sobre esse chamado acidente parecia certo para ela. Ela se lembrou do funeral, dos arranjos apressados, da ausência de um corpo, das palavras vazias de Marcos. Algo em seu instinto gritava que a história não se encaixava. Graziela abriu seu laptop e acessou os registros de segurança do prédio da noite anterior ao acidente. Ela rolou pelas filmagens das câmeras, sua testa se franzindo. O vídeo da garagem, a mesma seção onde o carro de Olívia havia sido estacionado, estava faltando 21 minutos. Deletado. O coração dela batia forte. 21 minutos era tempo suficiente para a sabotagem. Ela imprimiu o registro, deslizando-o para uma pasta quando a porta de seu escritório se abriu. Marcos entrou, seu rosto pintado com uma tristeza que não alcançava seus olhos. Graziela, ele disse suavemente, eu sei que isso é difícil para você. É difícil para mim também. Olívia era tudo. Graziela forçou um sorriso tenso, mascarando sua suspeita. Ela era mais do que tudo. Ela construiu esta empresa. Marcos assentiu, fingindo dor. É por isso que quero honrá-la. Eu continuarei a visão dela, mas precisarei do seu apoio. O conselho a respeita. Graziela inclinou a cabeça, estudando-o. Sua performance era impecável, quase, mas ela conhecia Marcos bem demais. Por trás do véu de luto, sua ambição cintilava. Vou pensar a respeito, ela respondeu cuidadosamente. Os olhos de Marcos se demoraram nela por um segundo a mais, antes de ele finalmente sair, fechando a porta atrás de si. Graziela exalou, suas mãos tremendo.
Ela não podia confrontá-lo ainda, não sem provas. Naquela noite, Graciela confidenciou a seu irmão mais novo, Daniel, um consultor de tecnologia. Durante o jantar, ela deslizou o registro impresso pela mesa. Você pode recuperar a filmagem deletada das câmeras da garagem? Ela perguntou. Daniel estudou o arquivo. Talvez se eles não limparam os servidores completamente, mas se alguém adulterou isso, é sério, Graziella. O que você realmente está procurando? A voz de Graziella falhou ligeiramente. A verdade, Olivia não morreu em um acidente. Eu acho que alguém queria que ela se fosse. Daniel franziu a testa, mas assentiu. Vou ver o que consigo fazer. Enquanto isso, no Hospital Santa Catarina, Olivia se sentou na cama pela primeira vez, sua força lentamente retornando. Ricardo estava por perto, observando-a cuidadosamente. Ela olhou pela janela, seus olhos afiados, sua determinação inabalável. Eles pensam que eu me fui, ela murmurou. Deixe-os pensar isso. É a única maneira de eu revidar. Ricardo se inclinou mais perto, sua voz firme. Graziella suspeita de algo. Quando for a hora certa, ela será sua maior aliada. Mas até lá, você permanece escondida. Olivia fechou os olhos, seus lábios tremendo. Graziella, se ela descobrir a verdade, ela nunca perdoará Marcos. O olhar de Ricardo endureceu, e é exatamente isso que precisa acontecer. Naquela noite, o irmão de Graziella invadiu os arquivos corrompidos, e o que apareceu na tela mudaria tudo. O pequeno apartamento de Daniel estava escuro, exceto pelo brilho azul de seu laptop. Seus dedos voavam pelo teclado, navegando por camadas de arquivos corrompidos. Graziella estava sentada ao lado dele, segurando uma xícara de café que ela havia esquecido de beber. O coração dela batia no peito enquanto ela observava a barra de progresso avançar. Quase lá, Daniel murmurou. Quem deletou isso não fez um trabalho limpo. Posso juntar alguns fragmentos. A tela piscou, a estática enchendo o ar, e então uma imagem se tornou nítida. A garagem. O cupê de Olivia brilhando sob as luzes fluorescentes. O carimbo de data e hora dizia 23/42, na noite anterior ao acidente. Graziella se inclinou mais perto, seu fôlego se prendendo. Uma figura apareceu no canto do quadro, movendo-se cautelosamente. Aumente o zoom, ela sussurrou. Daniel ampliou a filmagem granulada. Um homem se ajoelhava ao lado do carro, mexendo em algo debaixo do capô. Seu rosto se virou brevemente para a câmera antes de ele colocar um pedaço de fita sobre a lente. Estava borrado, mas não havia como confundir a mandíbula afiada, o terno sob medida, a postura familiar. A voz de Graziella falhou. Oh, meu Deus, é o Marcos! Seu estômago se revirou enquanto ela o via tirar uma ferramenta, seus movimentos deliberados, calculados. Ele cortou algo, enxugou a testa e olhou ao redor antes de desaparecer nas sombras. Daniel se recostou, atordoado. Graziella, isso não é apenas negligência. Isso é tentativa de assassinato. Graziella cobriu a boca, as lágrimas ardendo em seus olhos. Ele a matou. Ele matou Olivia e está andando por aí fingindo luto. O tom de Daniel endureceu. Você precisa levar isso para a polícia. Graziella hesitou, balançando a cabeça. Ainda não. Se formos muito cedo, Marcos encontrará uma maneira de distorcer a história. Ele usará suas conexões, inventará uma versão. Eu preciso de mais, algo inegável. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Ricardo Aguiar. Encontre-me amanhã. Precisamos conversar sobre Olivia. Os olhos de Graziella se arregalaram. Por que Ricardo, um dos maiores investidores da Lumina, queria se encontrar com ela em particular? Ele poderia saber de algo? Enquanto isso, na suíte do Hotel Palácio das Artes, Marcos servia-se de mais uma bebida, enquanto Luísa folheava folhetos de imóveis. Casas na praia, ela disse sonhadora.
Malibu, Angra dos Reis, escolha. Marcos tremia enquanto bebia o licor. A companhia de seguros estava demorando, o conselho estava inquieto e, no fundo, a culpa o roía. Ele via o rosto de Olívia em cada sombra, ouvia a voz dela em cada momento de silêncio. Mas então a mão de Luísa deslizou sobre a coxa dele, confortando-o com seu veneno. Não se preocupe, ela sussurrou. É apenas uma questão de tempo até que tudo seja nosso. Mas do outro lado da cidade, Graziella olhou para o quadro congelado de Marcos na tela, sua mão enfiada dentro do carro de Olívia, selando o destino dela. Ela sussurrou entre dentes cerrados. Não, Luísa, não será seu, não se eu puder te impedir. Seu irmão, Daniel, fechou o laptop. Graziella, o que você vai fazer? Graziella se levantou, sua expressão endurecendo. Amanhã vou me encontrar com Ricardo Aguiar. Se ele souber que Olívia está viva, não estaremos apenas segurando provas, estaremos segurando uma revolução. E enquanto a meia-noite caía sobre São Paulo, a verdade permanecia como uma bomba-relógio, pronta para explodir no rosto de Marcos. O café na rua Oscar Freire estava quase vazio naquela manhã. Seu zumbido tranquilo, um forte contraste com a tempestade que se formava entre Graziella Pires e Ricardo Aguiar. Graziella estava rigidamente em uma mesa de canto, sua pasta agarrada ao peito. Ela mal havia dormido depois de descobrir a filmagem de Marcos adulterando o carro de Olívia. Sua mente girava com perguntas, mas um pensamento a consumia. Ela precisava de respostas. Ricardo chegou em seu estilo discreto, terno escuro, sem gravata, autoridade calma. Sua presença atraiu olhares até do barista, embora seus olhos estivessem fixos apenas em Graziella. Obrigado por me encontrar, ele disse, deslizando para o assento em frente a ela. Graziella não perdeu tempo. Ela abriu a pasta e empurrou as capturas de tela impressas sobre a mesa. Isso é da noite anterior ao acidente. É Marcos. Ele cortou os freios dela. Ele a matou, Ricardo. E Luísa estava envolvida. Os olhos de Ricardo passaram pela evidência, embora sua expressão permanecesse ilegível. Lentamente, ele exalou. Eu sei. Graziella congelou. Seus dedos se apertaram em torno de sua xícara de café. Você sabe? O que você quer dizer com você sabe? Ricardo se inclinou para a frente, sua voz baixa, deliberada. Porque Olívia não está morta. O coração de Graziella parou. Por um momento, o mundo ao redor dela embaçou, os sons de xícaras tilintando, sumindo no silêncio. O que você acabou de dizer? Ela sobreviveu ao acidente, Ricardo continuou. Eu estava lá. Eu a tirei dos destroços. Ela tem se recuperado em uma instalação particular sob minha proteção. Apenas um punhado de pessoas sabe a verdade, porque se Marcos ou Luísa descobrissem, eles tentariam novamente. O fôlego de Graziella veio em rajadas curtas. Lágrimas encheram seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Ela está viva, ela sussurrou. Ricardo assentiu firmemente. Viva, mas quebrada. Ela perdeu o bebê. Graziella cobriu a boca, seu corpo tremendo. O luto que ela havia carregado desde o funeral colidiu com um surto repentino de esperança. Oh, meu Deus, Olívia! Ricardo colocou uma mão firme na dela. Ouça-me. Agora, Olívia precisa de aliados em quem ela possa confiar, pessoas que a amavam antes de tudo isso. É por isso que pedi para te encontrar. Você não é apenas a amiga dela, você é a irmã dela em tudo o que importa. Juntas, podemos ajudá-la a ressurgir. Graziella enxugou os olhos, sua determinação endurecendo. Então me diga o que eu preciso fazer. Paciência, Ricardo disse. Nós construímos silenciosamente. Nós reunimos evidências inegáveis. Quando Olívia estiver pronta, ela os enfrentará pessoalmente. Graziella assentiu, agarrando a pasta de provas como se fosse uma arma. Marcos pensa que já venceu.
Ele não tem ideia do que está vindo. A mandíbula de Ricardo se apertou, e quando a verdade vier à tona, não vai apenas arruiná-lo, vai destruí-lo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marcos e Luísa estavam em sua cobertura, bebendo champanhe. Marcos lia os relatórios financeiros mais recentes com um sorriso presunçoso. O conselho finalmente está se aquecendo para mim. Em breve, a lúmina será minha. Luísa se recostou, seu sorriso frio. Nossa, querido, não se esqueça de quem te pressionou a fazer o que precisava ser feito. Mas enquanto eles celebravam, Graziella estava no café com Ricardo, seu coração batendo com um novo propósito. Olívia estava viva. A justiça não era apenas um sonho, era inevitável. E enquanto Graziella se preparava para se reunir com sua melhor amiga, nenhum deles sabia que a paranoia de Marcos já estava começando a crescer. As semanas que se seguiram foram exaustivas. Olívia Nunes permaneceu escondida na propriedade à beira do lago de Ricardo Aguiar, uma propriedade vasta e isolada por altos pinheiros e portões guardados. Era a fortaleza perfeita, um lugar onde o mundo ainda acreditava que ela estava morta, mas onde ela lentamente se recompunha. A cada manhã, o sol nascia sobre as águas calmas, refletindo nas janelas do chão ao teto de seu quarto. E a cada manhã, Olívia se forçava a sair da cama. Não importava o quanto seu corpo doesse, não importava o quão pesado seu coração se sentisse. A fisioterapia se tornou seu campo de batalha. Com costelas enfaixadas e pernas trêmulas, ela se agarrava às barras paralelas na sala de reabilitação. O suor escorria pelas têmporas enquanto ela avançava, cada passo queimando de dor. De novo, ela exigia, sua voz rouca, mas inflexível. Ricardo muitas vezes ficava por perto, com os braços cruzados, seus olhos vigilantes, severos e encorajadores. Não se esforce demais, ele avisou uma manhã. Olívia lhe deu um olhar de fogo. Eu já perdi demais. A dor não vai me quebrar, vai me tornar mais forte. A resiliência dela impressionou até mesmo Ricardo, um homem que havia visto titãs subirem e caírem no mundo dos negócios. Havia algo inabalável em seu espírito, algo pelo qual ele se sentiu atraído além da admiração. À noite, quando a casa ficava em silêncio, Olívia sentava-se na janela, olhando para as estrelas. Às vezes, lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto ela sussurrava para o filho que ela havia perdido. Nunca vou parar de te amar, mas prometo que vou fazer com que sua morte não seja em vão. Uma noite, Graziella finalmente entrou na propriedade. O reencontro foi cru e avassalador. Assim que Olívia a viu, ela desabou em seus braços, soluçando. Eles tiraram tudo de mim, Graziella, tudo. Graziella assegurou firmemente, sussurrando. Não, Olívia, eles não te levaram. Você ainda está aqui, e eu juro, nós vamos fazê-los pagar pelo que eles fizeram. As duas mulheres ficaram sentadas por horas, compartilhando memórias, juntando linhas do tempo e planejando em silêncio. Graziella revelou a filmagem recuperada, deslizando a unidade USB pela mesa. As mãos de Olívia tremiam enquanto ela assistia ao vídeo granulado de Marcos ajoelhado ao lado de seu carro, cortando a linha de freio. Seu fôlego se prendeu, sua mandíbula se apertando. Eu o amava, eu confiava nele e ele matou nosso bebê. A voz de Graziella tremia de raiva. Ele é um monstro, Olívia, mas agora nós temos a prova. Ricardo entrou, sua presença os ancorando. A prova é apenas parte da batalha. O tempo é tudo. Agora, Marcos e Luísa se sentem intocáveis. Essa arrogância será a ruína deles. Mas você, ele se virou para Olívia, seu olhar firme. Você tem que estar pronta para enfrentá-los, mais forte do que nunca. Olívia se endireitou na cadeira, enxugando as lágrimas. Então eu estarei pronta. Eu não vou deixá-los vencer. Enquanto isso, em sua cobertura,
Marcos serviu-se de mais uma bebida. As rachaduras em sua armadura estavam começando a aparecer. Ele olhou para o horizonte cintilante, um desconforto corroendo-o. "Por que eu sinto que ela ainda está aqui?" ele murmurou. Luísa revirou os olhos, afastando a paranoia dele. Olívia se foi. Pare de se torturar. Mas no fundo, Marcos não conseguia silenciar o sussurro em seu instinto. A história de Olívia não havia terminado. E ele estava certo. Porque Olívia Nunes não era mais a mulher quebrada que ele havia deixado para morrer. Ela estava se tornando uma força que ele nunca poderia controlar. O horizonte da cidade cintilava sob o céu noturno, sem saber que uma guerra silenciosa estava prestes a começar. Dentro do escritório de Ricardo Aguiar, Olívia Nunes estava sentada em uma grande mesa de carvalho, seus olhos afiados, suas mãos firmes. Graziela estava sentada ao lado dela, rolando por arquivos em um laptop. Ricardo estava perto da lareira, sua silhueta emoldurada pela luz bruxuleante. A noite era diferente. Olívia não era uma viúva em luto ou uma mãe quebrada. Naquela noite, ela era uma estrategista. Marcos pensa que já garantiu o conselho, Graziela disse, clicando em um relatório confidencial. Mas vários diretores estão inquietos. Eles não confiam nele. Ele está pressionando demais, rápido demais. Olívia se inclinou para a frente. Então usaremos essa inquietação. Dicas anônimas, sussurros sutis, nada direto. Ainda não. Deixaremos a dúvida se espalhar como um incêndio. Ricardo assentiu em aprovação. Exatamente. Minar a credibilidade dele. O conselho não precisa de provas para hesitar. Eles só precisam de suspeita. Graziela olhou para Olívia, a preocupação piscando em seus olhos. Você tem certeza de que está pronta? Assim que isso começar, não há como voltar atrás. A voz de Olívia era firme, inabalável. Eu perdi meu filho por causa deles. Eles queriam que eu fosse apagada. Se eu não lutar agora, eles vencem. Eu não posso permitir isso. O plano era simples, mas poderoso. Naquela noite, a equipe jurídica de Ricardo preparou um pacote anônimo de documentos, inconsistências financeiras, transferências inexplicáveis ligadas a Marcos, até mesmo insinuações de seu caso com Luísa. Graziela forneceu os registros de RH que destacavam o comportamento incomum de Marcos antes da morte de Olívia. O pacote foi enviado discretamente a vários membros do conselho. Pela manhã, o telefone de Marcos Torres não parava de tocar. E-mails, ligações e perguntas chegavam dos diretores. Ele estava em seu escritório, a mandíbula cerrada, Luísa andando com raiva atrás dele. Isso é ridículo, Luísa estalou. Acusações anônimas? É só alguém tentando nos arruinar. Marcos esfregou as têmporas, suor brotando em sua testa. Mas eles estão chegando muito perto da verdade. Se o conselho começar a investigar... Luísa o agarrou pelos ombros, forçando-o a olhar para ela. Então cale a boca, distraia-os. Organize um coquetel, anuncie um projeto, algo chamativo. Não podemos deixar rumores destruírem o que construímos. Marcos assentiu fracamente, embora o desconforto o roesse. No fundo, ele sentia as paredes começando a se fechar. Do outro lado da cidade, Olívia observava o caos se desenrolar do escritório seguro de Ricardo. Graziela rolava o celular, um sorriso satisfeito em seu rosto. Eles estão em pânico. Os diretores já estão o questionando. Os lábios de Olívia se curvaram no mais fraco dos sorrisos. Não era a alegria, era a justiça começando a tomar forma. Bom, deixe-o sentir o medo que ele me deu. Isso é apenas o começo. Ricardo a estudou cuidadosamente, admiração em seus olhos. Você é mais forte do que imagina. A cada passo que você dá, você está recuperando o controle. Olívia se virou para ele, sua voz firme. Não se trata de controle. Trata-se da verdade.
e eu não vou parar até que todos a vejam. Enquanto isso, Marcos serviu-se de mais uma bebida em sua cobertura, sua mão tremendo. Ele olhou para as luzes da cidade, assombrado por um crescente pavor. Porque parece que ela ainda está aqui, ele murmurou. Luísa zombou. Olívia se foi. Você precisa parar de olhar por cima do ombro. Mas os olhos de Marcos permaneceram fixos no horizonte, seu peito se apertando com a paranoia. Porque em algum lugar lá no fundo, ele sabia que Olívia não havia terminado. E seu primeiro ataque foi apenas um aviso. O sol da manhã rompeu sobre o lago, pintando a propriedade de Ricardo Aguiar em tons de ouro. Olívia Nunes estava diante do espelho em sua suíte privada, seu reflexo ao mesmo tempo familiar e estranho. Semanas de recuperação haviam restaurado sua força, mas a noite marcaria seu verdadeiro renascimento. Graziela Pires ajustou o vestido preto ajustado ao corpo de Olívia. O tecido abraçava sua figura, elegante e imponente. Nada como as frágeis batas de hospital ou os vestidos macios que ela havia usado antes. Aquilo era uma armadura. Você tem certeza disso? Graziela perguntou suavemente, recuando para admirá-la. Quando você entrar no mundo novamente, não haverá como se esconder, nem como voltar atrás. Os olhos de Olívia não mostravam hesitação. Eu me escondi por tempo suficiente. Esta noite, o mundo verá uma mulher que não pode ser apagada. Ricardo entrou, carregando uma pequena caixa de veludo. Ele olhou para Olívia por um momento, seu olhar ilegível, e então abriu a caixa para revelar um par de brincos de diamante. Estes pertenceram à minha mãe, ele disse calmamente. Ela os usou na noite em que se afastou do homem que tentou destruí-la. Use-os esta noite como um lembrete. Você carrega a mesma força. A garganta de Olívia se apertou enquanto ela aceitava o presente. Ela prendeu os brincos, suas mãos firmes. Pela primeira vez desde o acidente, ela se sentiu completa. Não porque ela havia esquecido sua dor, mas porque ela a havia abraçado. Naquela noite, os três se reuniram no escritório de Ricardo para finalizar o plano. Um coquetel organizado pelo Grupo Lúmina estava a poucos dias de distância, orquestrado por Marcos e Luísa para distrair o conselho de sua credibilidade em ruínas. Seria o palco deles, sua exibição de poder, mas Olívia pretendia transformá-lo em sua ruína. Manteremos sua presença escondida até o momento perfeito, Ricardo explicou. Quando você entrar naquela sala, não vai apenas chocá-los, vai destruir tudo o que Marcos e Luísa construíram. Graziela sorriu. Eles nunca vão ver isso chegando. Já posso imaginar a expressão no rosto do Marcos. A voz de Olívia era calma, mas resoluta. Não se trata apenas de vingança, é sobre a verdade. Todos precisam ver quem ele realmente é. Mais tarde, naquela noite, Olívia estava sozinha na varanda com vista para o lago. O vento levantou seu cabelo, carregando sussurros da vida que ela havia perdido. Ela fechou os olhos, colocando a mão sobre o coração. Meu filho, você foi tirado de mim, mas eu juro, eu vou lutar por nós dois. Sua memória será a minha força. Lá dentro, Ricardo a observava em silêncio da porta. Sua admiração havia se aprofundado em algo mais, embora ele não dissesse nada. Ele sabia que aquele momento era só dela. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marcos provava seu smoking na frente de um espelho. Luísa se admirava em um vestido cintilante, bebendo champanhe. Para nós, ela sussurrou, as estrelas da noite. Marcos forçou um sorriso, mas o desconforto o roía. Ele não conseguia se livrar da sombra de Olívia em sua mente. Ele murmurou para si mesmo. Por que parece que ela não se foi? Luísa revirou os olhos, pressionando o copo em sua mão. Porque a culpa cria fantasmas, querido. Agora beba. Amanhã, o palco é nosso. Mas Marcos não tinha ideia
de que o fantasma que ele temia estava se preparando para entrar em seu mundo, vivo, mais forte e imparável. O grande salão de festas do Hotel Palácio do Ouro brilhava com lustres, lançando luz dourada sobre os pisos de mármore. A música flutuava de uma orquestra ao vivo, e o ar zumbia com conversas, risadas e o tilintar de taças de cristal. O coquetel anual de caridade do grupo Lumina era sempre o ponto alto da temporada, mas este ano carregava um propósito mais profundo. Para Marcos Torres e Luísa Vilar, era o palco deles. Marcos ajeitou seu smoking, seu sorriso largo, mas tenso. Cada aperto de mão, cada flash de uma câmera era um lembrete de que aquela noite era o momento dele para se firmar como o viúvo em luto que havia assumido heroicamente a liderança. Ao seu lado, Luísa brilhava em um vestido prateado, seu sorriso impecável, sua mão sempre delicadamente no braço dele. "É hoje", Luísa sussurrou, seus olhos brilhando enquanto ela observava a multidão. O conselho, os investidores, a imprensa, todos estão aqui. Depois de hoje, ninguém mais vai questionar você. Marcos assentiu, embora seu peito estivesse apertado. Ele levantou sua taça para o mar de convidados. "Para Olívia", ele disse solenemente quando abordado, as palavras suaves, ensaiadas. "Que o legado dela viva através da Lúmina." A multidão aplaudiu educadamente, sua simpatia misturada com admiração. Por um momento, Marcos se sentiu quase invencível, mas em um canto tranquilo do salão, Graziela Pires observava com os braços cruzados, seus lábios em uma linha fina. Ela havia desempenhado seu papel perfeitamente, sorrindo nos momentos certos, misturando-se à multidão. Mas sua mente estava em outro lugar. Ela sabia que Olívia estava viva, e ela sabia o que estava por vir. Nos bastidores, em uma suíte isolada acima do salão, Olívia e Ricardo estavam diante de um espelho, a transformação dela completa. O elegante vestido preto que Ricardo havia escolhido para ela se ajustava como uma segunda pele, imponente e elegante. Os brincos de diamante brilhavam sob seu cabelo escuro. Seus hematomas haviam desaparecido, seus olhos agora afiados com determinação. Ricardo ajeitou suas abotoaduras ao lado dela, sua voz firme. "Quando você entrar naquela sala, o tempo vai parar. Deixe-os sentir o peso do que eles fizeram." Olívia inalou profundamente, sua mão tremendo apenas por um momento antes de ela afirmar: "Não se trata apenas de mim, é sobre a verdade." O texto de Graziela vibrou no telefone de Ricardo. "A sala está pronta, o conselho está observando de perto." No salão, as luzes diminuíram ligeiramente enquanto Marcos subia ao palco com Luísa ao seu lado. Ele colocou uma mão sobre o coração, sua voz cheia de emoção ensaiada. "Esta noite, nós honramos Olívia", ele começou. "A visão dela construiu esta empresa. Embora a vida dela tenha sido tragicamente interrompida, eu juro levar o sonho dela adiante. Juntos, nós iremos." As portas na parte de trás do salão se abriram. Arfares se espalharam pela multidão. Cabeças se viraram, sussurros explodiram. E lá estava ela, Olívia, viva, radiante, caminhando com uma graça inabalável pelo piso de mármore. As palavras de Marcos congelaram em sua garganta, seu rosto perdendo a cor. O copo de Luísa escorregou de sua mão, estilhaçando-se no chão. A orquestra falhou, o silêncio tomando conta da sala enquanto Olívia parava no centro, seus olhos fixos no homem que a havia traído. E com um passo à frente, Olívia destruiu a ilusão da vitória de Marcos para sempre. O salão de festas ficou congelado, como se o próprio tempo tivesse parado. Os saltos de Olívia clicaram contra o chão de mármore, cada passo ecoando mais alto do que o silêncio da orquestra. Arfares se espalharam como um incêndio. Os convidados sussurravam em descrença, segurando suas joias e levantando telefones para capturar a visão impossível.
Olivia, viva. O rosto de Marcos ficou pálido, sua boca se abrindo, mas nenhuma palavra escapando. Luísa agarrou o braço dele, as unhas cravando em sua manga. Isso não pode ser real, ela sussurrou por entre os dentes, mas Olivia continuou andando, seu vestido preto fluindo como uma sombra atrás dela. Seu queixo estava erguido. Ela parou no centro do salão, diretamente sob o lustre, seus olhos fixos em seu marido. Surpreso em me ver, Marcos. Sua voz soou, calma, mas cortante, carregando-se pela multidão atordoada. Os convidados se viraram, seus olhos se movendo entre Olivia e o homem que se autodenominou seu viúvo em luto. Murmúrios explodiram. Câmeras piscaram. Marcos tropeçou para a frente, sua voz tremendo. Olivia, você está viva? Graças a Deus. Eu pensei que tinha te perdido. Ele correu em direção a ela, os braços meio estendidos, como se para abraçá-la. Mas Olivia levantou uma mão, parando-o no lugar.